Oiê! Bem-vindo ao programa Fala Caju, o programa que semanalmente traz para você tudo o que existe de mais doce e gostoso nessa vida. E hoje a gente vai falar sobre coisas que eu adoro. Um que é sustentabilidade e outra que é mexer o corpo, yoga. Estou aqui com o Walter Cândido, um amigo querido que é empreendedor e também instrutor do método De Rose. Walter, primeiro de tudo, obrigada de você ter aceitado o meu convite, porque o Walter é de Santos, veio de Santos para conversar com a gente. E quero muito saber dessa história toda aí, que começou com engenharia e chegou na yoga. Verdade. Eu é que agradeço, Ju, pelo convite, minha conterrânea, com muito prazer que eu estou aqui. E é um prazer também poder compartilhar com o pessoal um pouco da minha experiência, desse conhecimento, que eu acho que tem a agregar tanto a qualidade de vida, ao bem-estar das pessoas. Né? Sim, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu já quero comentar que durante o momento, aquele primeiro momento de isolamento social, na quarentena, o Walter me ajudou muito, porque ele começou a dar umas aulas aí, né? Começou a colocar umas lives de aulas e que isso salvou vida, viu? Mas a gente vai falar disso já já. Primeiro me conta dessa história aí, que começou com engenharia, que eu também sou engenheira, e chegou num outro lugar. Boa. Você sabe, né, Ju? A gente como engenheiro, muitas vezes a gente tem muitas ideias, muitas. Né? Então eu tinha, durante o curso de engenharia, eu tinha esse ideal de dar minha contribuição para tornar o mundo um lugar melhor e tal, e por isso durante o curso de engenharia eu acabei me aprofundando e me envolvendo, me especializando em energia solar, depois também empreendi nisso, eu posso contar mais tarde. Mas durante o curso também eu me identifiquei muito com o método De Rose, que é uma metodologia que visa alta performance através de conceitos e técnicas do yoga antigo, né? Então visa bem-estar, visa saúde e tudo mais, uma filosofia de vida saudável, e acabou que me encantei e fui trabalhar com isso mesmo de cara, até concluí o curso de engenharia, trabalhei um pouco na área, mas me encontrei mesmo no método De Rose, ministrando aulas de yoga, cursos e tudo mais, empreendi bastante dentro do método também, e desde então já fazem mais de 20 anos que eu estou aí espalhando essa mensagem. Ai, que bacana, que bacana. Mas calma, porque eu sei que no meio disso tudo, não foi que você só deu aula, não. Eu sei que você também empreendeu, né? Teve empresas, teve escola, teve tudo isso. Trabalhou mais com energia solar, justamente. Certo? Conta. A minha história é bem sui generis, talvez. Mas, enfim, dentro do método De Rose, Ju, uma coisa que é interessante é que as pessoas pensam que a gente só vai lá e dá uma aula de yoga, mas a formação é de empreendedor, a gente se forma empreendedor do método De Rose. É uma rede com o método De Rose é uma rede com mais de 200 escolas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, então tem todo um ecossistema onde a gente pode criar produtos e comercializar para toda a rede ou criar cursos. Então dentro do método De Rose eu tive agência de modelos de yoga, tive banda com CD, com plano de negócios, com turnê internacional, fui sócio de várias escolas, criei linha de roupas, então eu fiz várias coisas, escrevi para várias publicações, então acho que isso acabou me dando uma bagagem, e fora todo o treinamento administrativo que a gente tem para trabalhar nas escolas e para, né, fazer as escolas terem sucesso, e isso me deu uma base para depois ter a minha própria empresa, né, minha startup de energia solar, que eu tenho hoje também, e paralelamente também tenho as minhas aulas de yoga, porque é uma coisa que eu amo e nunca vou deixar de fazer, imagina. Fiquei curiosa agora para saber dessa história aí de modelos, agência de modelos de yoga. Como que funciona isso? É para fazer fotos de yoga? É, para fazer fotos, filmes. O que acontece? Quando eu comecei no método De Rose, eu comecei em 1997, comecei a dar aula em 99. Eu peguei algumas ondas de boom, assim, do yoga, né? Nem tinha muita internet naquela época, mas tinha a Madonna fazendo yoga, daí todo mundo se interessava, saía na capa de revista da Veja, não sei o que lá. E aí, com esse movimento, acabou que eu vi uma oportunidade. Eu conhecia muitos instrutores e praticantes ali que eram pessoas, né, muito bonitas, jovens,
E eu falei, pô, e eu dava aula numa agência de modelos na época. Aí eu juntei as duas coisas e criei o Yoga Models. Então eu agenciava os instrutores para fazer campanhas publicitárias, fizemos desfiles. Então era super legal, que foi uma coisa que a gente inventou. Era um desfile onde o modelo ia lá, na hora de fazer a voltinha, fazia um asana, uma técnica do yoga, ou então fazia uma coreografia. Era que muito, interessante. não, era muito legal. E a banda tinha a ver com yoga também. Tinha também. A banda foi um momento também muito especial. A gente também criou uma proposta nova, misturando mantras com música eletrônica, com rock. A gente fazia uns shows muito animados, que era tipo uma balada mesmo. Gente, eu acho essas Muito músicas legal. no YouTube. Acha, tem algumas coisas no YouTube. Na verdade, a gente está reformulando para colocar em todas as plataformas digitais. Então, tem alguma coisa, chama Shivaratri a banda. Depois você pode encontrar, tem no YouTube, tem no Spotify. No Spotify vai ter, mas tem no SoundCloud algumas músicas. Mas enfim, o fato é que isso aí já tem uns anos, né? Foi em 2005 para 2006. Mas o pessoal ainda ouve, gosta e me reconhece. Pô, tal, eu tenho o seu CD. Eu falei, que legal. A gente fez turnê para Europa também 2 vezes, fizemos vários shows. Foi um super... vendeu 6 mil cópias do CD, o primeiro CD que a gente lançou. Caramba, sucesso, Foi, né? na época, Porque, sim, considerando as proporções, não tinha toda essa divulgação que a gente Sim, tem hoje de internet e tal, até que tivemos uma boa repercussão. E então é isso, foi uma trajetória bem dinâmica. Dentro do yoga foi bem dinâmica. Foi, e também não parou. Teve um momento aí fora do yoga que você também teve. Isso. A gente tem uma história zona também. Justamente. Teve, depois, lá por 2011, eu comecei a empreender em energia solar, que era um sonho que eu tinha desde a época da faculdade, que eu tinha me especializado nisso. E aí eu comecei, né, uma sociedade ali com meu pai, que também é engenheiro mecânico, a gente desenvolveu uma tecnologia própria para fabricar módulos fotovoltaicos, e nem existia módulo no Brasil naquela época. A gente começou com a cara e com a coragem e tivemos um relativo sucesso, até que depois de alguns anos a gente teve que pivotar porque o mercado acabou amadurecendo muito e a gente não conseguiu de fato estabelecer uma fabricação como a coisa deveria ser para ter sustentação. Mas durante alguns anos foi muito bacana e hoje a gente vende projetos para fazendas de energia solar e empresas, né? Uma outra proposta, mas ainda dentro da energia solar. Entendi. E aí você agora não está mais fabricando, né? Hoje a gente não fabrica mais, a gente até detém as patentes da tecnologia. Estamos Vocês poderiam fabricar, que tem uma questão da concorrência com assim, o módulo solar chinês. Justamente. Então até existia uma perspectiva na ocasião da gente conseguir aqueles incentivos todos para a indústria nacional e tal, mas é uma coisa muito lenta, muito burocrática, depende de muitas variáveis. E agora tem uma pessoa, enfim, um grupo que está interessado em estabelecer uma fabricação com a nossa tecnologia. Estamos em negociação, vamos ver se vai andar, mas de fato a gente seria só fornecedor da tecnologia, não entraríamos diretamente na fabricação. Tá bom, a gente vai ter que dar uma paradinha, mas no próximo bloco eu queria entrar um pouquinho mais, antes da gente voltar para o yoga, nessa questão da sustentabilidade, quais são os benefícios da energia solar. Tá bom. Porque pode ser que alguém não saiba, né? Quem está em casa é importante falar. Pode ser? Pode. Então tá joia, a gente já volta. Voltamos aqui então com o querido Walter Cândido, que a gente estava falando sobre a sua empresa, que é de energia solar. E aí eu queria só esclarecer para quem está em casa como que é essa questão da energia solar e por que isso é legal para a sustentabilidade, né? O que isso traz de benefício. Muito bem, Jo. Bom, a energia solar fotovoltaica hoje ela já é uma realidade no Brasil. Hoje você já pode ter um sistema para gerar energia elétrica a partir da energia solar na sua casa ou mesmo no seu apartamento. Eventualmente você pode também. Dá no apartamento também? Aí funciona como você ou pode ter para alimentar as áreas comuns do apartamento, né, o consumo de energia das áreas comuns do prédio, ou você pode também uma geração remota, né? Então, se você tem um terreno ou uma casa na praia, você pode alugar um telhado também e gerar em outro endereço e consumir no seu apartamento. Então essa é uma possibilidade. E aí tem inúmeras possibilidades, né? Tem empresas que fornecem esse tipo de serviço.
E o interessante é que gera uma economia bastante grande. Se você se decidir a fazer esse investimento, ele pode se pagar em até 5 anos, sendo que o sistema é feito para durar de 25 a 30 anos. Então você tem aí uma economia que pode chegar até 80% do investimento. Então você tem um investimento inicial, né? Porque você tem que comprar as placas solares, tem que instalar isso em algum lugar, que eu não sabia, pode ser remoto, olha que legal para quem está em casa e mora em apartamento. E aí isso daí você não paga uma parte da sua conta, é isso? Exatamente. Tá. Você pode chegar até a 90% de economia na sua fatura de luz. Em alguns casos excepcionais, você pode até mesmo zerar a fatura de luz, porque por lei as empresas podem cobrar o que eles chamam de tarifa de disponibilidade, que é um custo mínimo porque você está usando a rede, né? Mas você pode economizar até 90% tranquilamente e isso aí gera um retorno em 5 anos do seu investimento. Então é um retorno interessante, né? Bacana, bacana. E aí a sua empresa o que ela faz é instalar esses módulos em grandes, né, plantas, né? Isso. Ou para empresas, etc. Isso. A gente, durante bastante tempo, a gente vendeu sistemas para domésticos, né, para residências e tal, e hoje a gente vende mais escala, né? Então, ou para condomínios, coisas um pouco maiores assim, ou para investidores. Então, por exemplo, uma fazenda que tem bastante terreno, tem uma área grande, pode instalar uma planta para comercializar a energia para residências da região, por exemplo. Isso aí dá um retorno excelente. Né? Em Minas Gerais tem muitas fazendas que funcionam dessa forma, por exemplo. Que interessante. Legal. Ótimo, muito bom. E aí isso está rodando em paralelo, né? Que eu queria voltar aqui para a posição de Lotus, nossa. Em paralelo com tudo isso, então você continua empreendendo, tá? Fazendo negócios aí nessa área solar, né? De energia solar, mas você sempre continuou dando aulas do método De Rose. Exatamente. E me fala um pouquinho mais sobre o que é o método De Rose, porque eu acho que é uma curiosidade de muita gente que está em casa, né, que fala assim, vou fazer yoga. É a mesma coisa você fazer yoga em qualquer lugar do que fazer o método De Rose, não é? A gente vê muitas franquias? São franqueadas? São unidades credenciadas. Tá. E a gente vê muitos, né, De Rose, tem bastante. Pela vida aí, né? Conta um pouquinho do método. Então, o método De Rose é uma metodologia que visa alta performance através de conceitos e técnicas, sendo que as técnicas são oriundas do yoga antigo. E as técnicas representam 20% de todo o universo de conhecimento e de ferramentas do método De Rose. Então, tem muita parte que são os conceitos, que boas relações humanas, boa alimentação, coisas assim, sabe? Boas maneiras. E tem as técnicas, que são justamente as técnicas do yoga, que são as técnicas respiratórias, técnicas de meditação, técnicas corporais, técnicas que vão impactar diretamente na sua qualidade de vida e na sua saúde. Tá. Né? Então, por exemplo, na questão das lives que você participou do Instagram, eu estava ministrando as técnicas, então eram práticas de 30 minutos de duração. Normalmente nas escolas tem 1 hora de duração, mas para o Instagram, para ficar uma coisa mais dinâmica, eu fiz com 30 minutos, para iniciante também. E então a gente estava trabalhando bastante a questão das técnicas respiratórias, técnicas corporais, relaxamento, meditação, mindfulness, justamente para trazer para as pessoas que estavam trancadas em casa, subitamente por conta da quarentena, um pouco de qualidade de vida, trabalhar o corpo para quem estava sedentário, levar bem-estar, saúde, energia, ânimo, né? Que eu senti que era a coisa que mais ia pegar durante quando começou a quarentena, era essa questão psicológica, de você de uma hora para outra ficar privado de encontrar outras pessoas, de poder passear, tomar sol, coisas assim, né? O Walter fazia todos os dias, né? Todos os dias você fez em um determinado horário, né? Fazia de manhã, 7 da manhã, não é isso? E à noite, 7 da noite também. No começo era de manhã, depois eu troquei para de noite, alguns dias fazia 2 aulas no mesmo dia, mas a maioria foi de noite, mas era todos os dias, então foram deu uns 6 meses quase 6 meses de aula todos os dias. Tá, muita aula. Foi bastante. Muita mesmo. E tudo gratuito para levar esse conforto para as pessoas que estavam em casa mesmo. Nossa, foi realmente um presente, porque... era um momento que a gente estava muito precisando, tanto dessa questão
de mexer o corpo, né? De você conseguir, nem que fosse um pouquinho, né? Para o seu corpo não sentir que ele estava ali mortinho, né? Reavivar um pouco o corpo. E também dessa questão de respiração que trazia uma paz interior, né? Tudo isso que você falou que é muito importante. Cuidar da saúde emocional. Então, trouxe essa saúde emocional. Justamente. O método de Rose visa alta performance, né? Então, mas alta performance de uma forma ampla, ou seja, você se tornar uma pessoa cada vez melhor naquilo que você se propõe a fazer, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, em tudo. Mas alta performance nesse sentido, né? Individual, né? Então, você ter essa consciência de que você sempre pode melhorar o tempo todo no que quer que você se propõe a fazer. E num período de crise, como foi, né, uma quarentena pelo qual a gente nunca havia passado antes, a alta performance era justamente você se manter produtivo, se manter entusiasmado, porque todo o exterior estava operando contra, né? Você vê a notícia, as pessoas com medo de sair de casa, medo de se encontrar. Todo o exterior não, porque o programa Fala Caju esteve aqui presente durante toda essa quarentena, dando a mão para Não, Fala Caju é um programa de fibra mesmo, né? Porque você vê, né? O momento pelo qual a gente passava era um momento delicado, né? As pessoas ficaram um pouco combalidas emocionalmente, né? É verdade. Então a alta performance funcionou nesse sentido de manter você ali confiante, animado, entusiasmado, produtivo, né? Perfeito. Eu espero que tenha ajudado. Ajudou muito. E no próximo bloco eu queria que a gente ajudasse também quem está em casa, deixasse algumas dicas dessas de alta performance, falasse um pouquinho sobre o futuro. Pode ser? Pode. Então tá joia. Fica aqui que a gente já volta. Voltamos aqui com o Walter e ele estava contando um pouquinho sobre yoga e o método de Rose e sobre o que você fez durante a quarentena, que foi um presentão para todo mundo. Só que além desse presentão, também ganhei um outro presente hoje, porque você está com um curso online, não é isso? Que são todas as suas aulas gravadas. Fala um pouquinho. E ele tá me dando uma cortesia, gente. Eu vou ficar, fininha e super concentrada. Exatamente. Então, Ju, justamente pelo fato todo esse volume de aulas que eu tinha durante a quarentena, a coisa começou a tomar proporções que eu não esperava. Eu comecei a dar as aulas imaginando, uma quarentena são 40 dias, né? Então eu já estava contando com 2 meses no máximo, uma coisa assim extraordinária. E no fim a coisa foi acontecendo, eu continuei dando as aulas todos os dias. Quando eu fui ver, eu tinha umas 150 aulas gravadas. Eu falei, gente, eu acho que isso aqui pode ajudar as pessoas mesmo depois que terminar a quarentena, né? Então vamos organizar tudo bonitinho e montar uma plataforma. Então eu fiz isso, eu criei agora uma plataforma que é justamente para as pessoas que nunca praticaram, que querem ter um conforto. São aulas de 30 minutos, super dinâmicas, você pode encaixar no seu dia a dia. Você vê, às vezes a gente perde 15 minutos numa rede social, em 2 entradas na rede social você já tem os 30 minutos para fazer sua prática. Tem várias pessoas que eu conheço, eu me incluo, que às vezes gasto 30 minutos no Instagram, então a prática vale mais a pena. Justamente, e uma forma da pessoa movimentar o corpo, trabalhar a respiração, trabalhar a concentração, meditação, relaxar, e você vê, as técnicas são bem dinâmicas, tem técnicas ali fortes para trabalhar mesmo a musculatura, fortalecer. Isso acho que é importante de falar, né, Walter, porque a gente às vezes pensa, eu confesso que eu não sou uma pessoa que eu conhecia tanto yoga, e às vezes você pensa que yoga é um negócio só que você fica ali na posição de lótus falando Om e só isso, né? É isso também, mas não é só isso, né? Porque a aula é super pesada, gente. Eu não sabia, não. Fiquei até com dor no dia seguinte. Eu brinco que é a escolinha pro Cirque du Soleil. Porque o que a gente faz ali, alguém olha de fora e fala, nossa, mas eu achei que fosse fácil. Não é fácil não, viu? Ou às vezes você olha e acha fácil, quando você vai fazer, você
transpira e fala, pô, mas disseram que era fácil. Tinha umas coisas que eu falava assim, não, isso aí acho que não vai dar pra mim, não. E aí tem a versão mais fácil, né? Tem a versão pra baby. Então vamos lá. Essas práticas que eu estava ministrando ao vivo, que são as que estão na plataforma, são as aulas para iniciantes. Assim, é como eu digo. Mas mesmo as aulas para iniciantes não são fáceis, não. Essa aula é destinada a pessoas saudáveis. Jovens de todas as idades podem fazer, mas desde que saudáveis. Porque a aula é forte, né? Ela tem bastante técnicas corporais, elas são exigentes. Então, mesmo a aula para iniciante, você precisa ter, não vou dizer um condicionamento, mas tem que ser saudável, tá? Porque ela é puxadinha, assim, não é exaustiva, mas ela é forte. Puxadinha. Então, quem quiser saber mais, entra no seu Instagram, que é o @WalterCândido108. Exatamente. É isso, né? Isso. Então, @WalterCândido108 e tem lá todas as informações para você fazer as práticas, para você entrar no curso, tem tudo lá, certo? Tem tudo lá, é Walter Ótimo. com W. A gente vai colocar aqui embaixo, vai estar aqui embaixo de você. E aí, fora isso, que mais dicas a gente pode deixar? Fora seguir o Walter, que já é a minha dica, que mais dicas você pode deixar para as pessoas agora, nesse momento que a gente está saindo da pandemia, né? Que a gente está entrando ou a gente espera, né? Tá saindo da pandemia. O que a gente pode fazer para ficar mais saudável, ter mais produtividade, mais performance? Então, tem duas técnicas em especial que ajudam muito na administração das emoções, do estresse e principalmente na ansiedade, né? Porque eu acho que a ansiedade talvez seja o mal do século, né? E muitas pessoas, então, estão ainda um pouco apreensivas com retomar as atividades, ficam com não vou dizer fobia social, mas ficam ansiosas. Então tem duas técnicas, uma é a respiração completa, que você encontra lá no meu Instagram, tem um tutorial lá com 6 minutos para você aprender a respiração completa, que é uma técnica que você pode incorporar ao seu dia a dia. Então o legal das práticas do método De Rose é que as técnicas você aprende em sala de aula, mas você pode levar para o seu dia a dia e efetivamente praticar o tempo todo, como é o caso da respiração completa. Perfeito. E a outra é uma técnica de concentração e meditação, que inclusive eu posso ensinar agora. Eu quero! Eu quero que todo mundo faz junto. Legal, então vamos lá. É muito simples. Você vai sentar numa posição confortável, não precisa ser nem com as pernas cruzadas, pode ser numa cadeira mesmo, tá? E os homens pousam a mão direita por cima e a mão esquerda por baixo, dessa forma aqui, ó, bem encaixadas, tá? E as mulheres a esquerda por cima e a direita por baixo. Tá, tô certa, né? Tá certa. Aí você deixa as mãos repousar sobre as pernas e você fecha os olhos e deixa um leve ar de sorriso no semblante, que ajuda na sua concentração, tá? E qual que é a ideia da concentração e meditação? É você não pensar em nada, e para isso a gente usa um objeto, um suporte para a concentração. Então, neste caso, você vai fechar os olhos, deixar um leve ar de sorriso no semblante e fixar o olhar num ponto entre as sobrancelhas, visualizando neste olhar, nesse ponto, uma imagem. Então, hoje a gente vai se concentrar na imagem de um sol. Então, você imagina um sol dourado entre as sobrancelhas e procura fixar a sua atenção nessa imagem até que ela tenha promovido a parada dos seus pensamentos. Como é um exercício para iniciante, você pode permanecer aí por 1 minutinho só, que isso já vai fazer uma diferença no seu dia, vai ajudar a diminuir o estresse, a administrar melhor as emoções, e essa concentração progressivamente com esse treinamento você vai ampliar também. Achei maravilhoso, muito, muito bom. Não é? Muito bom. E aí você pode fazer... Eu consegui ver até um solzinho aqui. Olha só. Olha, tudo bem que eu estava pensando ainda em um monte de coisa. Mas você faz isso durante 1 minuto e isso pode ser aplicado e entrar na sua rotina. Pode entrar no seu dia a dia. Justamente. Você pode, por exemplo, fazer ao acordar, que é um momento onde a cabeça está fresca, né? Você ainda não está com tantas preocupações. Mas não deitado, né, Walter? Não, deitado não, porque às vezes a pessoa pode dormir. Então é bom. Então melhor você sentar, senta, faz sempre sentado, ou antes de dormir, ou ao acordar, ou em qualquer momento durante o dia, numa pausa dentro do seu trabalho, ou quando você faz a pausa para almoçar. 1 minutinho já vai ser o suficiente para o seu emocional, né, dar aquela estabilizada, você descarregar aquele estresse e depois retomar suas atividades normalmente. Tá. E deixa só para concluir aqui, porque eu fiquei com essa curiosidade, você tem que respirar a respiração normal, não é uma respiração diferenciada, não? É a respiração natural,
Mas natural. é claro que quando você estiver já condicionado à respiração completa, você vai aplicar a respiração completa, que isso vai ajudar você a se aquietar mais rápido, tá? Mas é claro que o iniciante ainda não domina a respiração completa e é só respirar naturalmente. Ah, perfeito. Então tá bom, a gente vai ter que encerrar, mas se você quiser deixar uma última mensagenzinha para quem está em casa, adorei ter você aqui. Deixa Legal. lá. Bom, a minha mensagem para você é o seguinte, a gente está nesse momento de retomada e eu imagino que você esteja aí talvez preocupado com o futuro, mas a minha recomendação é a seguinte, viva o momento, aproveite cada momento, porque assim você vai ver que as coisas pouco a pouco começam a retomar a normalidade e a se encaixar de uma forma que muitas vezes você melhor do que você esperava. Então, evite as preocupações e aproveite o momento, viva o momento. É isso aí. Muito obrigada, estou muito feliz de ter você aqui e muito obrigada para você que esteve com a gente até agora.